capítulo 16. Domingo nós vamos ter um almoço aqui. Eu queria pedir que ninguém cozinhasse nesse domingo. Cadê a Bianca? Dia 23. Estou certo agora? Fica em pé, tu está com a ficha aí? Olha aí, viu? Não precisou nem eu falar, né? Então, essa aí é vendedora, né? Isso aí. E a Maria também, cadê a Maria? Ah, a Maria. Eu achei que era a irmã Maria da limpeza ali, né? Ela e a Maria. Ah, já tem nome? A Maria? Olha, Deus abençoe a Maria. Mas só Maria ou tem mais algum outro nome? A primeira vez que eu fui em Portugal, eu me apavorei, irmãos. De 10 mulheres em Portugal, 7 se chamam Maria. É verdade, toda mulher em Portugal é Maria. Mas é assim, a Maria Tereza, Maria Joana, Maria Joaquina, Maria... Mas toda mulher em Portugal, põe no Google, você vê, a maioria é Maria. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Deus abençoe o coral masculino. Que bárbaro. Eu senti uma glória ali, viu? Senti a presença de Deus mesmo. E uma testosterona também, eu senti na voz de vocês. Vocês estão animados. Né? E esse hino ali do Tony Tito. Hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo e com Ele vou viver. Vencer, né? Faltou uma segundinha, né? Deus abençoe os irmãos. Também o coral da linha, segundo o irmão Jaime, hoje, coral mais bonito aqui, né? Parabéns, irmãos da linha, né? Um grupo pequeno, mas animado. É isso aí, não é a quantidade, é o sentimento. Deus continue abençoando vocês. E o Arroio Grande, né? Está aqui. Cadê o Joed? Ah, bom. Achei que tu fez aquela dos músicos que cantam e vai embora depois. Vocês sabem que eu sou músico também, né? E o músico crente, ele depois que ele toca, na hora da palavra, dá um afrouxamento na bexiga dele. Você já viu isso? Tu é músico também, né? Não te dá? Tu é obrigado. Eles tocam ao Leandro na minha música, né, Leandro? Não é assim, Leandro? Mas não é afrouxamento de bexiga, é uma mania que os músicos têm. O gringo não, né, irmão gringo? Ou tu também te dá uma... Mas tu segura, né? Mas o músico é assim, irmão. Ele toca, pastor Demir, né? Chegou a hora, o fulano vai pregar, ele vai no banheiro. Mas volta, né? Mas antigamente, os congressos de jovens, os músicos saíam, não voltavam, só no final do culto, era arrebatado. Mas o meu pai sempre me puxava a orelha, rapaz. Vocês conheceram o meu pai, o pastor Raul, né? Rapaz, e eu comecei a estudar guitarra, eu comecei a aprender as técnicas, né? Porque a guitarra, vou falar de música um pouquinho aqui. A guitarra é o seguinte, né? Quem toca mesmo, até a tua mão tu tem que cuidar. Se tu carregar a guitarra assim, ó, isso tudo prejudica, né? Carregar peso. E eu treinava, tá aqui a minha digníssima, ela vai confirmar isso aqui. E eu treinava, irmão, velocidade, né? Nas escalas, porque o segredo não é fazer rápido. O segredo é fazer devagarinho e fazer certo. E eu treinava aquilo ali, né? E aí, claro, eu naquela jovem, né? Naquela coisa, né, irmão Nelson? De chegar na excelência. Aí o meu pai está aqui dirigindo, meu pai vai pregar, meus irmãos, e eu estou lá. E o meu pai não tinha ali. Larga essa guitarra, aí me xingava na frente de todo mundo. E eu nunca me desviei, né? Hoje em dia, se o pai repreende o filho assim, o filho às vezes nem quer ir mais na igreja. Atos 16, irmãos, ou melhor, 17. Um versículo apenas da palavra de Deus. Verso de número 6. Atos 17, verso 6. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga estou indo.
Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Vamos dizer todos juntos? Está no telão ali. Estes, vamos lá no 3, 1, 2, 3, estes. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro fascinante. É um livro que todo crente tem que ler. Se não leu, você tem que ler. Só tem 28 capítulos e 1007 versículos. É tranquilo. Você lê em 1 hora, 2 horas, você lê o livro de Atos. Porque o livro de Atos, irmãos, ele também é chamado de Atos do Espírito Santo. Porque nesse livro a gente vê a ação sobrenatural do Espírito Santo. Tudo que Jesus prega, tudo que Jesus ensina, tudo que Jesus diz que vai acontecer, começa a se desencadear de uma forma sobrenatural em Atos dos Apóstolos. E o livro é lindo demais porque ele é escrito após a ascensão de Jesus. Jesus foi, né? E os discípulos começam então o trabalho. E aqui é tão lindo porque no capítulo 1 ali tem a promessa de Jesus, ele diz: mas recebereis, né, poder e a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí no capítulo 2 o Espírito Santo vem, né, ele desce. No capítulo 3 é a primeira evidência do poder de Deus, quando Pedro e João vão à hora nona orar no templo. Isso é lindo demais, porque Jesus não está mais com eles. Jesus não está agora em corpo, em matéria. Preste atenção, uma coisa era Jesus visível, pastor Luiz Cardoso, com eles. Eles vendo Jesus ali. Jesus caminhando com eles, comendo com eles, ceando com eles, Jesus dando-lhe cacetada neles também, porque chamava eles de geração incrédula. Até quando eu vou carregar vocês nas costas? Vocês vê quantas vezes Jesus, vamos usar a expressão, xingava os discípulos? Eram as criaturas difíceis de lidar, irmão. Por isso que eu amo a Bíblia não esconde a fragilidade humana. Vocês lembram de um dia que Jesus se virou e perguntou assim para eles: o que vocês estavam conversando? E aí eles, não, nada, não quiseram falar para Jesus, porque a Bíblia diz que eles vinham no caminho conversando e discutindo quem ia ocupar o lugar de Jesus. Tá, e aí, quando o homem morrer, aí, quem é que vai tomar o lugar dele? E Jesus revelou, né? Então assim, no capítulo 3 tem a primeira evidência, né? Quando Pedro e João vão orar no templo, era um costume, a gente sabe disso. E quando eles vão orar no templo, eles nunca viram, irmãos, nunca viram aquilo. Eles entram no templo, isso é um costume deles, irmãos, entrar no templo, ok? Está compreendido? É um costume ir no templo, a hora nona, a hora da oração, ir lá orar. Então é um costume entrar na porta formosa, sair da porta formosa, e era uma porta formosa mesmo, não era um nome só, ela era de ouro, a madeira de acá, era um negócio que as pessoas vinham de longe para ver aquela porta, ver o templo. Então as famílias colocavam ali os paralíticos, né, os cegos, os coxos. Por quê? Porque a cultura judaica sempre falou para cuidar dos órfãos, dos necessitados, das viúvas. E esse coxo, esse paralítico, a Bíblia chama de coxo, ele é conhecido na Porta Formosa. E é tão interessante isso que Pedro e João estão indo orar. E lá o homem que está acostumado aqui a uma moeda, uma esmola, me ajuda aí, um trocado, um denário, sei lá, uma dracma, né? Todas as moedas de vários povos ali. Só que nesse dia a Bíblia diz que ele estende a mão e diz: ei, me dá uma moeda. Aí Pedro para,
E aí vem uma lição aqui que a gente podia aprofundar, né? Pedro disse para ele: nós não temos prata e nem ouro. Só que quando Pedro diz isso, ele não quer dizer que a igreja não tinha e que eles não tinham. Eles tinham sim, só que ali naquele momento não. Ele diz: nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que você preferiria hoje? Talvez alguém vai dizer a prata e o ouro. Você preferia hoje dinheiro ou poder de Deus? Alguém diz, talvez um pouco de dinheiro, pastor, e um pouco de poder, né? É uma verdade. Ninguém vive sem dinheiro. É verdade, irmão? Nós precisamos. Só que Pedro e João aqui, Pedro diz, nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E começou a estalar aqueles ossos ali do... Imagina, um homem todo atrofiado, ficou em pé e começou a pular e dar glória a Deus. E eu acho que Pedro tentando abafar, não faz barulho, fica quietinho, rapaz, as autoridades aí, né? Não. E o homem foi, e aí não adiantou, prenderam Pedro e João. Você sabe a história. Prenderam Pedro e João, irmãos. E Pedro estava assim, ó, ele está vindo da onde, irmão? De Atos 2, do Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Pedro foi aquele que, quando o Espírito Santo veio, ele levantou e pregou, e cada um ouvia ele falar no seu idioma. Ele estava, irmão, cheio da graça, cheio da unção. Aí quando prenderam Pedro, perguntaram para ele assim, ó, em nome de quem tu curou esse paralítico, rapaz? Em nome de quem tu curou esse coxo? E Pedro estava cheio da glória, e ele foi até meio desafurado, né? Porque ele falou para as autoridades, né? O governador lá, perguntaram lá para ele, que em nome de quem tu curou? Como é que tu curou esse homem? Ele falou assim, ó, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram. Aí eu pergunto para vocês, isso é arrogância, desrespeito? Eu acho que não, naquela hora ali, irmão, era autoridade espiritual. Ou vai dizer que tu nunca foi tomado? Irmão, eu já recebi a autoridade do Espírito Santo, né? Você lembra Jesus falando com Herodes? Então, irmãos, para nós chegar no versículo que eu li, o livro de Atos, ele é maravilhoso, irmãos. Aí no capítulo 5 de Atos, né, todo mundo pensou, olha aqui, Jesus já foi, ele não está mais aqui, então dá para fazer o que a gente quer. Jesus não está mais, pastor Ademir, aqui, caminhando com a gente, comendo com a gente, ceando com a gente. Ele não está mais aqui, dá para fazer o que a gente quer. Aí um casalzinho da igreja, chamado Ananias e Safira, todo mundo conhece a história. Viram que um irmão Barnabé, um crente dizimista fiel, Barnabé, o nome dele estava sempre na primeira fila do dízimo. Era dizimista fiel. Aquele lá conhecia a fidelidade a Deus. Ele vendeu a sua propriedade, trouxe o dinheiro, depositou tudo aos pés dos apóstolos, e a igreja aplaudiu, os irmãos deram glória a Deus, e abraçaram o Barnabé, porque é louvável uma atitude dessa, é ou não é? Você acha que a gente, eu como pastor, olhe para mim, que olho para a igreja, olho para os irmãos, irmãos, é louvável a vida de uma pessoa fiel, desprendida, que investe no reino de Deus. E aí tinha um casal na igreja, Ananias e Safira, eles viram o que Barnabé recebeu. Aí eles disseram, tio, olha aí, se dá alguma coisa para a igreja, a pessoa ganha visibilidade, a pessoa ganha abraço, a pessoa, né? Ele está naquela visão de algumas pessoas que às vezes acham por aí, né? Que talvez não é nem o caso da nossa igreja, porque nós somos, todos aqui somos humildes, mas eu já conheci, eu já pastorei em outros lugares, que as pessoas às vezes acham que porque ela tem dinheiro, então ela tem que ser bajulada, ela tem que ser paparicada, ela tem que ser pega no colo, ela tem que estar sempre adulando ela tem que ter voz, ela tem que mandar na igreja. E na verdade, irmão, esse reino é de Deus. Você concorda comigo?
Claro que uma pessoa bem de vida, rica, abençoada, que congrega numa igreja, ou se congregar na nossa igreja, a gente tem que amar ela, a gente tem que dar atenção para ela, mas ela não é diferente para Deus, irmão, não importa, a fidelidade para Deus não está na quantidade. A pessoa que dá o seu dízimo, entrega o seu dízimo de um salário mínimo no reino de Deus, e a pessoa que entrega de 10 salário mínimo, para Deus tem o mesmo valor. Você concorda comigo? Quem lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Aí o que recebeu 5 conseguiu mais 5, certo? O que recebeu 2 conquistou mais 2. Aí eu pergunto para os irmãos, as quantidades eram iguais? 5 e 2 são quantidades iguais? Mas a proporção era igual, foi igual. Os dois dobraram o que receberam. Então Barnabé, depositou, aí Ananias e Safira viram, disseram, a gente entrega lá um valor. Fizeram uma combinação em casa, o casal, olha, vamos vender a propriedade, mas não vamos dar tudo, vamos dar só uma beirinha, como diz o gaúcho, vamos dar um valorzinho ali, e aí o pessoal vão gostar da gente também, a gente vai ganhar o povo e tal. Foram lá, porque na cabeça, irmãos, dessas pessoas, Jesus não está mais aqui. Jesus já subiu. Mas ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Olhe para quem está ao seu lado, diga assim, Jesus continua contigo. Diga, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, Jesus está conosco. E os irmãos sabem o que acontece, eles combinaram em casa de mentir. E o que aconteceu com eles? Tem alguém que não sabe o que aconteceu? Levante a mão. Tem alguém que não sabe o que aconteceu com Ananias e Safira? Todo mundo conhece, né? Tem uns 2 irmãos que não sabem. Eles mentiram, irmãos. E a Bíblia diz que primeiro veio o Ananias, O Ananias veio e disse, olha, irmão Pedro, pastor Pedro, se fosse hoje, pastor Ademir, eu vendi lá, eu e minha esposa vendemos, e está aqui o valor. Aí Pedro olhou para ele, tu vê, né, irmão, o que é o Espírito Santo no meio da igreja? Quem é crente antigo aqui, mais de 30 anos, levanta a mão. Mais de 40, levanta a mão. Tem? Mais de 50. Alguém já ouviu um louvor? Porque, irmãos, os louvores, antigamente, outro escutava, outro quebrava o toca-disco. Ontem eu cantei aqui, teve uma confraternização aqui do Departamento de Família, eu cantei só um louvor ali, o pessoal se apavorou, os louvores que eu me criei e aprendi a cantar. E tinha um que cantava assim, e essa espada de 2 gumes. Como é que era? Corta para lá. O Jaime não conhece ainda, né? Corta para cá e tem que cortar. Como é que é? E essa espada de 2 gumes. E tem que cortar. O que é a espada, irmão? Palavra de Deus. E o que esse louvor antiguíssimo está dizendo? Que a palavra de Deus, ela corta a igreja. Mas não corta para ferir. Porque a poda é necessário. Você já viu uma árvore quando é podada? Fica feio ou não fica, irmão? Tem uns crentes que ficam feios quando a espada de Jeová pega eles. Olha, fica só os raminhos. Tu olha para a criatura assim, ele chega a estar assim, mas ele aceita, sabe? Ele aceita. Depois, irmão, ele começa a florescer, vem aquela copa, vem fruto na vida dele. Então a palavra de Deus, ela não é só para a igreja, ela pega a igreja, primeiro pega o pastor, pega o pregador. Mas quem é que faz essa filtragem? Quem é que faz esse julgamento da igreja? O Espírito Santo. Então, quando eu não sou fiel verdadeiramente, quando eu não sou sincero,
Não tem membro, ou pastor, ou membro, ou pregador. Não, não, irmãos, a espada de Deus pega. E Ananias veio lá, né, tentando enganar o Pedro. Não, nós fizemos assim. Pedro disse para ele: olha, tu não mentiu para mim. Onde é que está o dinheiro? Tu não mentiu para mim, tu mentiu ao Espírito Santo. E por causa da tua mentira, talvez ele pensou: mas como é que Jesus viu? Como é que Jesus sabe? Como é que Pedro sabe? Irmão, você acredita, olhe bem para mim, você acredita em discernimento na vida de alguém? Você acredita que Deus tem pessoas que têm o dom de discernir, o dom de revelação? Quem aqui já tentaram te enganar e Deus te mostrou que não era verdade? Já teve isso aí na tua vida? Pedro disse: não mentiu para mim, mentiu para o Espírito Santo, e por causa disso, tu já vai para a cova agora. E ele caiu, pum. Aí arrastaram ele. Aí veio a Safira, né, que tinha nome de pedra preciosa, mas de preciosa não tinha nada. Aí a Safira veio e disse: ai, pastor Pedro, paz do Senhor, eu te amo, meu irmão. Né? E depois: não, irmã, paz do Senhor, o que houve? Não, meu marido esteve aqui. Eu acho que Pedro teve. Pois é, a gente combinou em casa. Combinaram uma mentira em casa. Eu sempre digo, quando a mulher é difícil, às vezes tem mulher difícil, né? Tem. Mas o homem está lá na presença de Deus, está orando, está pedindo: Jesus, transforma essa criatura, Senhor. Senhor, trabalhe no coraçãozinho da minha esposa. Eu sei, irmão, sou pastor de igreja, eu atendo pessoas. Senhor, trabalhe no coraçãozinho dela. Muda ela, Jesus. Eu amo essa mulher. Tem marido aqui que já orou assim, não precisa levantar a mão. Eu amo ela, Jesus. Muda ela, Senhor. Tão bonitinha. Às vezes tu diz para Jesus. Se a mulher, irmãos, é complicado, mas o marido está lá intercedendo, a Bíblia diz, irmão Paim, que o marido cristão, não é assim que está em Coríntios, irmão? Santifica a mulher, meia sapecada, assim, né? Agora, ao contrário, escute bem, irmão, se a mulher é uma mulher de Deus, e agora, olha as irmãs aqui, cadê as mulheres? Levante a mão aqui. E aí vocês vão agora, acharam que eu bati em vocês primeiro, mas eu vou dar para vocês agora um elogio. Quando as mulheres, e agora eu vou dizer para vocês, que são a maioria, são destemidas, são corajosas, são mulheres de oração. Vai ler a Bíblia que você vai ver, irmão, que as mulheres sempre tiveram um papel extraordinário, sustentaram o ministério de Jesus. A mulher de Pilatos, não foi a mulher de Pilatos, irmão, que chegou para ele e disse assim: olha, não te envolva nas questões desse homem, desse nazareno, porque essa noite eu sonhei. E Pilatos, né, que não era bobo, ouviu a mulher. Tudo bem, alguém diz, ele podia ter livrado Jesus, mas aí o plano salvífico não ia se cumprir. Mas o que ele fez? Chegou lá e disse: eu acho que eu vou ouvir essa minha mulher, eu vou ouvir a minha mulher em partes. Eu não vou absolver esse homem, mas também não vou condenar. Mulher, eu vou lavar minhas mãos. Lavou as mãos e não condenou. A influência das mulheres na Bíblia. Só que nesse casamento aqui, os dois eram complicados, irmão. Tanto o homem quanto a mulher mentiram em casa, vieram para a casa de Deus, e os irmãos sabem, a Bíblia diz, se tu tiver alguma coisa, uma mentira, um pecado, se tu tiver qualquer coisa contra o teu irmão, imagina o casal. Eu não encontrei, está aqui, os irmãos são professores de Bíblia, pode me ajudar, eu não encontrei nenhum versículo na Bíblia que impeça as orações. Isaías diz: as vossas iniquidades fazem divisões entre vós e vosso Deus. Mas tem um versículo na Bíblia que condena, que bloqueia a oração. É o único versículo. E por que bloqueia? Por causa da briga de casais. A Bíblia diz assim: coabitais com ela com zelo, como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Eu já contei aqui para os irmãos do irmão Borjão. O irmão Borjão era um irmão lá da região metropolitana. Eu preguei muito naquela região ali. Um dia eu cheguei na igreja dele lá.
Cheguei para pregar e ele gostava muito de mim. Falou, pastor Eleandro, ele me chamava de Eleandro. O pastor Eleandro é uma benção, a paz do Senhor, pastor Eleandro. O senhor é uma benção, eu gosto de ouvir o irmão, que o irmão prega a verdade. E eu gosto de quem prega a verdade. Mas vou pedir uma oração para o irmão. O que foi, irmão? Eu briguei com a minha mulher ontem. E eu fui para cima daquele morro, me mostrou um morro ali que tem. Fui para cima daquele morro, irmão. Passei o dia inteiro em jejum e oração e chupando bergamota. Eu fiquei pensando, brigou com a mulher, aí não adianta orar. Pode pedir misericórdia, né? Para ver se Deus é misericordioso. E aí jejum e oração, que jejum é esse? Que o cara faz jejum e oração e chupa a bergamota? Que nem uma gurizada chegou para mim um dia lá em Porto Alegre, falou, pastor, nós estamos fazendo um jejum parcial. Que jejum é esse, meu filho? A gente está só tomando água e comendo legumes. Eu falei, isso não é jejum, isso é ser vegetariano. Mas Daniel não tomou só água e comeu legumes? Jejum parcial. Irmão, jejum, a palavra já diz. É jejum. Mas às vezes as pessoas querem interpretar a Bíblia, né? A gurizada, você não sabe, a gurizada, irmão. Se aquela gurizada de quando eu tinha 30 anos, eles já eram, Nelson, avião, que nem a gente diz, a gurizada de hoje, irmão. Né? Olha, eles dão nó, que nem diz a minha mãe, até em pingo d'água. Mas, irmãos, a história de Atos dos Apóstolos, olhe para mim aqui. Ela é linda demais. Capítulo 5, Jesus resolve, o Espírito Santo resolve matar 2 dentro da igreja. Mas que isso, pastor? Deus não mata no Novo Testamento. Mata. Não é tempo da lei, é tempo da graça e o perdão. A Bíblia nos prova que 2 irmãos da igreja morreram porque mentiram. E o que eu vejo nisso? Não se assuste com a minha pregação. O que eu vejo nisso? Eu vejo o próprio Espírito Santo se apresentando e dizendo para a igreja, eu estou de olho. Eu estou no meio. Essa obra é minha. Jesus subiu, seu corpo glorificado ao céu, mas o Espírito Santo está no nosso meio. Você crê que Ele comanda tudo? Quem crê que Ele conhece tudo? Oh, irmãos, quantas vezes na minha trajetória como pastor, em outras igrejas, aqui em Santa Cruz, alguém dizia, pastor, mas nós temos que fazer, pastor, tem que fazer alguma coisa, tem que agir, tem que não sei o quê, pastor Leandro, pastor Leandro, irmãos, e eu centrado na palavra, na minha comunhão com Deus, na minha intimidade com Deus, eu dizia, o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo está vendo. Oh, glória. Terminou o horário, irmão. Eu nem preguei o versículo, né? Preguei já? Mas vamos pular para o 17 aqui, porque tem uma coisa boa aqui. Hoje tinha que ser culto até às 10, hein? O que diz o versículo, irmão? Diga comigo de novo. Estes que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. Olha como que as autoridades estavam, pastor Ademir, nomeando a igreja primitiva, irmão. Os que alvoroçaram o mundo. Quando a gente lê esse capítulo, a gente vai ver que capítulo 17, a gente vai ver Paulo pregando em 3 cidades diferentes, rapidinho. Né? E ele vai enfrentar também 3 reações diferentes. A primeira cidade é Tessalônica. Tá? Tessalônica, o que aconteceu lá? Tinha uma sinagoga judaica. Durante 3 sábados seguidos, Paulo vai para aquela sinagoga pregar e explicar o que era necessário que Cristo padecesse. Porque tinha um grupo de pessoas também que achavam que Cristo era o rei, que Cristo era a majestade, que o rei dos reis, senhor dos senhores, não tinha que padecer, não tinha que sofrer, ele tinha que derrubar o Império Romano, sentar no trono. Entendeu? Eles achavam que na cabeça deles, Jesus não seria o salvador do mundo, seria um socialista. Tipo um camarada aí que diz que Deus deixou ele vivo para dar água para as pessoas. Mas a verdade, irmãos, é que não. Jesus veio para salvar as pessoas do pecado.
salvar a tua alma, te dar a vida eterna. A luta de Jesus não era contra a carne, a Bíblia explica isso. Então a primeira cidade que Paulo prega é Tessalônica, havia uma sinagoga, não é? Paulo começa a pregar, muitos judeus gregos e mulheres influentes, olha, mulheres influentes começaram a se converter. Tessalônica, irmãos, é uma cidade culta, é uma cidade filosófica, não é? Tem muitos gregos aqui, então muita gente começou a se converter. Aí depois, Paulo pregou em Tessalônica, para nós correr aqui, pregou em Bereia. Já em Bereia era um povo mais afetuoso, um povo mais querido, um povo que lia as Escrituras. A recepção foi completamente diferente de Tessalônica para Bereia. Os bereanos eram mais nobres, recebiam a palavra com mais avidez. E outra, diz a história, que os bereanos, era igual a igreja de Santa Cruz, irmão. A igreja de Santa Cruz não é uma igreja que come qualquer coisa, não. E Deus o livre se eu descubro que vocês estão comendo, perdão da expressão da palavra chula, estão comendo porcaria por aí. Tem uns crentes que eu digo que eu não sou dono, mas que estão debaixo do meu guarda-chuva espiritual, que às vezes estão dando umas fugidas aí em umas outras igrejas, irmão. Comendo comida azeda. Quando você pensar em ir num outro lugar que tiver um pregador lá, manda uma mensagem para mim, pastor, o senhor conhece esse pregador? Eu vou dizer para vocês a ficha dele. Sair da tua igreja, irmão, tu conhece o teu pastor. Conhece ou não conhece já? 5 anos. Tu conhece o vice-presidente, tu conhece o pastor Luiz Cardoso, o pastor Ademir, tu conhece o irmão Jânio, tu conhece as pessoas que pregam na tua igreja. Aí tu vai num lugar, tu nem sabe quem é aquela criatura que está lá, irmão. Se tem caráter, se não tem, qual é a ficha dele. Então a igreja de Bereia era uma igreja que já recebeu Paulo de forma totalmente diferente. Porém, quando os judeus, escute isso aqui, quando os judeus souberam, lá os judeus de Tessalônica souberam do sucesso da pregação de Paulo, lá em Bereia, eles foram para lá. Eles não queriam, irmãos, os filósofos não queriam que o evangelho entrasse. Aí Paulo, precisa sair, Silas e Timóteo ficam por algum tempo, os bereanos se tornaram um exemplo de fé equilibrada. Os bereanos se tornaram um exemplo de fé equilibrada. Há indícios que esse carcereiro do capítulo 16, que se converte, quem lembra do carcereiro que ia se matar? Já falei várias vezes que Paulo diz crer no Senhor Jesus Cristo. Há quem diga que ele se torna pastor da igreja de Bereia. Já pensou? O camarada que se converte num terremoto. Aí, veja bem, diga comigo, Tessalônica, Bereia. Agora de Bereia, Paulo vai para onde, irmãos? Para Atenas. Aqui o irmão Jaime, que é professor de história. Atenas, capital da filosofia. Reino dos filósofos. Em Atenas, irmãos, sabe o que o pessoal fazia? Você ia na praça e tinha lá, igual você vê às vezes nos vídeos aí, os pregadores lá em São Paulo caminhando e dizendo, porque Jesus que tem um plano na tua vida, Jesus vai te salvar. Lá em Atenas, os filósofos, eles iam para as praças. E ficavam nas praças, subiam num quadradinho lá de madeira, e ficavam nas praças falando filosofia. Falando sobre filosofia. É lá em Atenas, os irmãos já leram sobre isso, aqui no capítulo 17, que Paulo chega num areópago lá, de um templo, e lá tinha, irmãos, tinha centenas de deuses que as pessoas adoravam. Era tipo uma Índia, assim, Quem já leu sobre a Índia, já pesquisou? Irmão, na Índia eles adoram até uma formiga. Esses dias eu estava vendo uma reportagem da Índia que uma vaca resolveu subir numa caixa d'água. Vou explicar. A caixa d'água tinha uma escada larga, e a vaca resolveu subir ali, irmão. E agora, como é que vão tirar a vaca dali? A vaca é um deus. Tem não sei quantos milhares de pessoas que adoram a vaca. E agora, se a vaca resolveu subir ali, temos que deixar. Quem já viu essas coisas? O pessoal pegando na pata da vaca, deitando lá, a vaca pisando neles. Esse é o mundo de hoje.
Então, Atenas era o berço da filosofia, né, dos filósofos, de Sócrates, de Platão. Paulo usou, até tem versículos aqui da Bíblia, das cartas paulinas, que Paulo usa frases de Platão, de filósofos. É interessante isso aqui, irmãos, é muito forte isso aqui. O apóstolo Paulo, um homem de quantos anos atrás, irmão Jaime? 2000 quase. Ele já era um homem contemporâneo. A cabeça desse homem, Paulo não era um radical xiita. Paulo não tinha aquelas viseiras que se coloca, né? Quem já teve carroça, sabe? Se coloca no animal aqui, para ele não olhar para os lados, não ver nada. Não, Paulo não tinha essas viseiras. Paulo era uma mente aberta. É interessante, porque quando Paulo se converte, os judeus, tudo, né? Tudo engravatadinho, como se fosse hoje, tudo engravatadinho. O evangelho é só para nós, irmão. A minha avó se converteu na Assembleia de Deus, não, sabe aquela coisa, Assembleia de Deus é só para nós, irmão. Não. Tá entrando. E eu fui pregar numa igreja esses dias que quando uma mulher tinha só uma mulher que dava glória a Deus, assim, todo mundo olhava para trás. Um elemento estranho na igreja. Aí o pastor estava do meu lado e a irmã lá atrás, aleluia, glória a Deus. Aí o pastor falou, eu estava sentado do lado dele e falou assim para mim, essa aí não é do nosso aprisco. Eu fiquei pensando, gente, agora eu vou pregar, eu sou goeludo, desse tamanho, grito, e dou glória a Deus, e daqui a pouco falo em língua estranha. E aí eu comecei a pregar, e foi, olha, eu preguei mais de 30 minutos ali, mas daqui a pouco Jesus, não é pelo barulho, não é isso, mas as pessoas começaram a se quebrantar, a chorar, e quando eu vi, tinha pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo há anos, falando em língua estranha, se renovando. Agora imagina, Paulo está lá, e ele é tão inteligente, porque quando ele chega nesse Areópago, e eu já vou encerrar, irmão, não vou até às 10, não. Está cheio de deuses lá, diga assim, cheio de deuses. Pensa assim, irmão, nos altarzinhos, assim, umas prateleiras, ó, tinha o Deus aqui, o Deus formiga, o Deus sapo, o Deus cobra, o Deus isso, o Deus aquilo. Hoje é outros deuses, hoje é o Deus carro, né? O Deus esposa, o Deus marido, o Deus gaita, olha aí, gringo, o Deus guitarra, o Deus, né? Hoje tem tudo que é Deus, né? Me ajuda aí, irmãos, qual é os outros tipos de Deus que tem hoje? O Deus casa, tem umas irmãs que a casa é o Deus dela, ela fica alisando. Qual outro? Tem umas irmãs que a casa é o Deus, ela fez da casa um altar, irmão. Ela passa esfregando aquilo. Ai, meu Deus. A irmã já está limpa. E o marido, amor, já está limpo. E ela endeusa. Celular. Pá. Futebol. Irmão, sabia que eu estou orando pelo celular dos crentes? Estou orando para Deus converter. Que tem uns celulares endemoniados. Cheio de coisa que não agrada a Deus. E aí a pessoa pensa, não, mas eu apago, eu vou ali depois, eu apago nos stories, nos históricos. E no céu, irmão, diante de Deus, olha o Espírito Santo lá, quando está mexendo no celular, te olhando. O pastor Leandro, ele vai falando, ele vai rindo, mas vai metendo ali espada na igreja. Mas eu vou encerrar. Oh, glória a Deus, os cultos para nós tinham que ser de 3 horas, né, irmão? Mas veja comigo, vários deuses, aí Paulo, de repente, ele observou, irmão, me ajuda aí, pastor Ademir, irmão Jaime. Paulo observou aqui, ó, um altar. Vamos ver um altar vazio. Eu não sou professor, mas eu faço, Leandro, viu? Eu não faço aquelas mágicas com água que tu faz, mas aqui, ó, o Leandro faz umas mágicas aí na escola, aí, os irmãos gostam, né? É um bom, baita professor, viu? Você tem que vir na escola. Paulo viu um altar assim, irmãos, ó, que não tinha nada, certo? Depois você lê aí o capítulo 17. E estava escrito assim, o quê? Ao Deus desconhecido. Olha a inteligência, pastor Ademir, de um pregador. Olha a inteligência, obreiros, de um pregador de 2000 anos atrás. Isso é inteligência, irmãos. Nós temos que... Eu não vou nem dizer só inteligência, aqui tem mais, sabedoria divina. Diga assim, inteligência
Diga, irmão, inteligência eu busco no conhecimento. A sabedoria divina, Deus me dá. Olha a sabedoria desse homem que dizem que ele era baixinho, ele era corcunda e era quase cego, e que tinha que ler com ajuda. A única carta que Paulo escreve é a carta de Gálatas, e ele ainda diz, com grandes letras, ali é o famoso garrancho. É esse homem que chega e está todo mundo lá, e pergunta para ele, qual é o teu Deus? Qual é o teu Deus? Paulo diz, vocês estão vendo aquele altar ali? Mas ali não tem nenhum Deus, está escrito ao Deus desconhecido. Olha a inteligência. Pois é esse Deus ali desconhecido que é o meu. Irmão, ele cria um ponto de interrogação na cabeça de todos aqueles adoradores pagãos. Acende uma interrogação e fica todo mundo assim, que Deus é esse? Aí a porta, irmão Vanderlei diz, a porta abre. E Paulo começa a falar. Foi necessário que ele padecesse. Aleluia. Você pensou que Deus não ia te tocar nessa palavra, né? Mas olha aí, ó, o Espírito Santo. Aí, irmãos, acusaram Paulo, alvoroçaram, né? Fizeram lá o povo acusarem ele, trouxeram na presença dos magistrados. E o que disseram dos crentes? Terça que vem eu vou continuar. Esses que alvoroçaram o mundo já estão aqui também em Atenas. Ah, irmãos, como eu gostaria, né? Que a nossa igreja de Santa Cruz, a nossa, não é melhor do que as outras, mas a nossa Assembleia de Deus, né? Ela pudesse ocupar lugares nessa cidade, e dominar territórios, e as pessoas dessa cidade pudessem dizer assim, olha, esses crentes da Assembleia de Deus aí, que têm alvoroçado essa cidade, pelo poder da pregação da palavra, chegaram aqui também. Irmãos, eu estou tão feliz com o que Deus está fazendo no nosso meio. Eu chorei nesse batismo mais do que as pessoas que foram se batizar. Vocês viram eu chorando? Alguém viu? E não é lágrima de crocodilo. Não, irmão, eu chorei mesmo na presença de Deus, porque, irmãos, é um trabalho, é um esforço, 50 novas almas. Eu estou tão feliz com o que Deus está fazendo no nosso meio, a quantidade de gente que está vindo, claro, que vem gente, às vezes pela curiosidade, e vem, às vezes fica um pouco, não permanece, mas a quantidade de pessoas que estão afluindo à igreja. O que é isso, meus irmãos? É o trabalho de vocês, é a pregação da palavra de Deus. Tem igrejas copiando a gente, eu acho legal. A gente bota pandeiro, a igreja lá bota o pandeiro. A gente compra o microfone de uma coisa, as igrejas botam, a gente faz. E isso é bom, é sinal que nós estamos influenciando. Agora, essa declaração dos inimigos de fé em Tessalônica se transformou, irmãos, né? Olha, foi uma declaração, eu vou ficar só aqui. Foi uma declaração dos inimigos da fé. Eles disseram, esses que alvoroçaram o mundo, chegaram aqui. Foi uma declaração dos inimigos, irmão Jaime, mas se tornou um dos maiores elogios da história da igreja. Eu acho que os crentes andavam na rua depois dizendo assim, é nós mesmos, nós que alvoroçamos o mundo, nós que estamos revolucionando, mas não é com filosofia humana, não é com materialismo, não, nós. Eu acho que a igreja primitiva, as autoridades, os que alvoroçaram o mundo chegaram aqui também. Quem são eles? A igreja de Jesus Cristo. Oh, eles andavam de cabeça erguida, nós alvoroçamos mesmo o mundo. O próprio Paulo, quantas vezes, e uma vez ele levantou e falou assim, a minha palavra, e ele estava pregando, irmão, dizendo assim, a nossa palavra, a minha mensagem, não está baseada em palavras persuasivas, falando de Atenas, de filosofia humana, de Sócrates, de Platão, dessa galera, não, ele disse, a minha palavra está baseada em demonstração de poder e autoridade do Espírito Santo. Fique de pé, irmãos, eu queria pregar mais. Então, se você quer me ouvir mais, você tem que vir mais nas terças.
Vou só perguntar para vocês: os apóstolos possuíam templos suntuosos, irmão? Possuíam? Tecnologias possuíam? Influência política? Hoje tem pastor que se preocupa mais com a influência política do que com a influência do reino de Deus na vida das pessoas. Claro que as autoridades foram feitas para serem respeitadas. Esses homens não tinham templos suntuosos, não tinham tecnologia, não tinham influência política, mas o que eles tinham? O que Pedro e João tinham: poder de Deus, autoridade. Por onde passavam, o mundo era abalado. Eu quero, olha para mim aqui, eu quero que tu faça um alvoroço lá onde tu mora. Eu quero que tu faça um alvoroço na congregação que tu dirige. Você crê que Deus pode fazer isso? Irmãos, eu creio. Eu vou continuar na próxima terça falando só sobre esse capítulo 17 aqui, porque isso aqui vai longe. Mas eu quero orar por você. Levante a sua mão direita. Se alguém quer uma oração por uma causa pessoal, específica, venha ao altar de Deus. Pastor, eu sou enfermo, eu preciso de um milagre. Vem aqui que nós vamos orar por você. Os irmãos vão estar orando, pastor Ademir, pastor Luiz Cardoso, nos ajude a orar aqui, pastor irmão Jaime, nós vamos estar orando pelos irmãos. Levante a sua mão. Pai querido, nós te louvamos, porque a tua presença está nesse lugar, Senhor. Nós estamos caminhando juntos, estamos aprendendo juntos, e o Senhor tem levantado nesse lugar já uma geração nova de homens, talvez não tão novos na sua idade, mas de uma visão renovada. Senhor, eles estão enxergando a obra, eles estão vendo o crescimento. Que a igreja de Santa Cruz venha alvoroçar essa cidade. Que a igreja de Santa Cruz, Senhor, venha alvoroçar esse tempo aqui nesse lugar. E que nós sejamos, Senhor, para estar cheios da tua presença. Que nós estejamos no centro da tua vontade, Jesus. Dê autoridade espiritual a esses homens e mulheres, Senhor, que eles venham experimentar o sobrenatural aonde eles moram, na vila que eles congregam, lá no bairro. Senhor, que eles sejam instrumentos da tua glória. Oh Deus, é um tempo novo para a nossa igreja. É um tempo novo para a nossa Assembleia de Deus em Santa Cruz. Eu sei que esse tempo chegou. Ó Deus, que esses homens e mulheres possam aproveitar este tempo. Aproveite o tempo que Deus está te dizendo, que Deus está te dando. Aproveite o teu tempo hoje, diz o Espírito Santo, porque amanhã poderá ser tarde. Deus vai te usar. Oh, aleluia. Esses que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. Esses que alvoroçaram o mundo estão em Santa Cruz. Deus vai te usar com poder e com autoridade, em nome de Jesus. Eu queria